Gente, voltando. Será que agora vai? Será que agora vai, gente? Gente, está dando para me ouvir agora? Tá dando para me ouvir? O som voltou, gente? Tá dando para ouvir, Luiz? Bárbara, tá dando para ouvir bem? Todo mundo me ouvindo? Ah, que bom, que bom. Agora vamos ver se a Arlete entra. Eu acho que é o horário, gente. A gente talvez vai ter que mudar um pouquinho o horário das nossas lives. Tô falando já com minhas colegas aí do Pérez e Barros e com o pessoal do Terra Sarmento Rocha. Então vou repetir enquanto a Arlete não entra. Amanhã, então, a gente vai ter às 15 horas com a doutora Isabela Barros e com a doutora Fernanda Cousi. A gente vai ter uma live com relação à prorrogação da LGPD, que é um outro assunto. Oh, a Arlete entrou, que bom. Acho que agora vai, gente. Vamos torcer os dedinhos. Agora a gente tem congestionamento de lives, gente. É impressionante. Não é mais congestionamento de automóveis nem nada. Agora é congestionamento de lives. É uma loucura. Ó, Oi, voltei Alex. Ai, que aqui. bom. Eu estava comentando, Alex, que antigamente a gente tinha congestionamento de carros, né? Agora a gente tem congestionamento de lives. Oi? Tá ouvindo, Arlete, direitinho? É, então, desde cedo que a minha internet não tá boa. Desde cedo que tá ruim. Que pena. Mas agora a gente reiniciou, então a gente tem mais tempo um pouquinho para falar. Que é importante esse assunto à É, beça. porque tem mais gente trabalhando aqui na internet, né? Então acaba ficando complicado. Ah, você vai ter que falar pro pessoal dar uma parada, fazer um coffee, um copo. Pede pro pessoal tomar um café, Você tá Arlete. me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu travei de Mas é novo. melhor mesmo você pedir pro pessoal que Eu tá usando a travei de internet tomar um novo. café agora. Pede pro pessoal desconectar aí, Arlete. Alguém podia me dar Eu um tô te toque, ouvindo, quem mas tá só me tá a imagem ouvindo? falhando. Tô te ouvindo. Eu não sei se Ouvindo as duas. eu Ouvindo as duas. tá Pode falar, online Arlete. comigo, assim, eu não tô vendo seu rosto. Não tá me enxergando? Gente, você não tá me Aí eu enxergando? travei aqui. Não, não tô te ouvindo. Não tá rolando, Adriana, não gente? tô te ouvindo, não. Bem, Tá sem som das eu duas. gostaria Agora de sim. saber se Agora vocês estão voltou, me gente? ouvindo. Voltou? Vocês podiam me dar um toque? Luiz, voltou todo mundo? Alguém diz pra Tá gente se voltou? intermitente. Cândido, tá intermitente. Dá pra ouvir Cândido e Arlete. Então vamos falar, Arlete. Eu ouço as duas, a Adriana falou. Agora vejo as duas. Som das duas, ok. Ouvindo as duas. Então vamos lá, vamos tentar. A imagem da Arlete que está ruim. Tá ruim mesmo. Eu tive esses tempos uma situação também assim numa live que foi complicada. A gente tem feito muitas raras. E a LED saiu. Vamos ver, gente. Ela deve entrar de novo. Vocês estão ouvindo a mim? Eu dá para ouvir?
Alô? Alô? Arlete? Arlete? Gente, tá uma doideira isso aqui. Logo a Arlete, que é a nossa especialista em segurança e informação, aí tô... O Luiz falou que tá perfeito. Não sei, gente. Peço desculpa aí pelo problema. Então, vou repetir o que eu tava falando. Comida e sedução. Vou repetir. Eu vou o seguinte, eu vou chamar a Isabela para a gente começar a falar, que é a nossa colega, a nossa parceira do Pérez e Barros, porque a nossa live estava dividida entre a Arlete e a Isabela do Pérez e Barros. E aí eu vou pedir para a Isabela começar a falar conosco, e se a Arlete conseguir se reconectar, a gente coloca novamente a Arlete no circuito, tá? Senão a gente vai ficar devendo a continuação desse live, porque é extremamente importante essas informações da Arlete. Tá bom? Vou pedir então para a Isabela entrar. Vou aceitar a Isabela para a gente poder dar seguimento aí. Vocês estão concorrendo com a Aline Riscado. Esse é o problema. Viviane, eu nem sei quem é essa pessoa, Viviane. Esse é o problema meu também, que eu sou péssima nessas coisas aí, dessas pessoas famosas. Eu sou ruim. E amanhã eu convido a todos para assistir a nossa live, que provavelmente vai ser... Como vai ser mais cedo, a gente tem chance de ter menos problemas, que vai ser às 15 horas, que vai ser sobre a prorrogação da LGPD, gente. Bem importante, com duas profissionais aí que conhecem bastante o assunto, que é a doutora Isabela e a doutora Fernanda Cose. E na quinta-feira vamos estar conversando com uma dermatologista top, bacanérrima, uma querida, que é a doutora Paula Periquito, que vai estar falando com a gente sobre telemedicina. A gente deve estar divulgando em breve aí o post sobre essa live. Agora que é Isabela, gente. Alguém pede para a Isabela entrar? Daqui a pouco nossos amigos que estão assistindo vão desistir da gente. Cadê a Isabela? Cadê a Isabela, gente? Isabela, aparece aí. Isso parece já... Gente, está parando sendo fake news. Eu estou ficando sem graça aqui nessa live. Cadê a doutora Isabela? Oi, Débora, querida. Saudade. Cadê a Isabela? Não, eu sei que a Isabela está pelo Pérez e Barros, mas ela não está pedindo para entrar, gente. Eu estou esperando ela pedir para entrar. Eu sei que você está pelo escritório, mas eu preciso que você peça para entrar. Não solicitou entrada, não. Aceito o Pérez e Barros. Gente, o Pérez e Barros não me pediu para entrar. Eu estou esperando. É claro que vou aceitar, são nossos parceiros. Agora sim, agora acho que vai. Agora espero que vai. Eu já descobri agora, gente. Oi! Oi, Cândida. Meu Desculpa, Deus. eu achei que você ia me convidar. Porque como eu já estava participando, eu não consigo te mandar a qualquer momento. Não, eu não sei como é que faz isso, pelo amor de Deus. Não me bota. Não, foi isso. Eu tive que sair e entrar. Mas eu só sei assim, saindo e entrando. Desculpa. Não, mas foi uma pena, né? Que agora eu acho que deu um problema lá com a Arlete, uma pena. Se ela voltar, a gente tenta colocar ela de novo, porque é tão importante. Com certeza. Ela está falando umas coisas tão importantes e ela é uma autoridade no assunto. Realmente, esse horário, a gente já está descobrindo que está tendo aí algumas concorrências de lives e tal, temos que fazer nossos lives mais cedo. Daqui a pouco tem que fazer live de manhã, vai ser café da manhã com live, né? Vamos ter que trocar aí. É verdade. É impressionante. Esse horário... Não, gente, é um fenômeno da pandemia, né? A hora do rush
que a gente ficava parado no trânsito, agora a gente fica parado aqui na internet por causa dos lives. Enfim, Na internet. é o nosso mundo novo. Isabela, você assistiu ali a Arlete? Muito interessante, Claro. importante o que ela tá falando, o que ela falou pra gente, né? Estou aqui, Arlete. Ah, você quer chamá-la? Vamos ver se ela voltou? Como é que faz agora para chamar a Arlete? Eu saio, eu posso sair, você a chama. Arlete, a Isabela vai sair, você entra. Você pede para entrar, pode ser? Arlete, tá me ouvindo, Arlete? Eu acho que a conexão dela tá bem ruim, mas estava tão boa a live dela. Realmente são informações muito relevantes as que ela estava trazendo, né? Achei muito interessante aquela possibilidade de checagem de dados. Acho Ela que falou que eu vou sair para ela poder entrar, tá? Tá. Melhor? Peraí, tô saindo. Você. Arlete, não tô vendo teu convite. Ih, gente, hoje tá... Meu Deus do céu, a gente foi falar de fake news? Acho que o pessoal pediu... Alguém ficou revoltado aí e tá nos boicotando. O pessoal da fake news. Cadê, Arlete, gente? Eu preciso do convite para poder liberar aqui. Eu pedi, solicitei. Não tô vendo, Arlete. Vamos ver se agora vai. Eu vi aqui um linkzinho aqui, vamos ver. Ai, gente, tomara. Aleluia! Voltei. Eu voltei. Voltou. Mas não precisava ela ter saído, eu acho. Eu acho que não precisava ela ter saído. Ah, mas Arlete, você é nossa especialista em TI. Nós somos advogado. Advogado com TI é uma coisa que não se fala, Arlete. A gente sabe só o básico. Não, se fala assim. Não, se fala assim. O básico agora é outro. Não, se fala assim. Eu sempre digo assim que já há muitos anos a tecnologia não vive sem o direito e agora com a LGPD nós estamos intrinsecamente ligados. Pois é, amanhã, inclusive, não tem como. falando enquanto você não entrava, que amanhã a gente vai ter às 15 horas uma live sobre a questão da prorrogação da LGPD. Já estou te convidando para assistir. Mas eu vou ficar quieta agora para você contar para a gente, você parou, você estava falando, como é que a gente identifica as fake news e como é que lida com isso. Vamos aproveitar que está funcionando agora. Então, eu mudei aqui a minha rede, eu acho que agora vai funcionar direitinho. Então, na realidade, assim, eu sempre digo que não é tão difícil você identificar uma notícia falsa, né? Porque, na realidade, é só você ter algumas coisas como premissa. Por exemplo, dar uma olhada na data, principalmente se vier de um link, se a notícia vier, por exemplo, de um site. Você dá uma olhada na data. Quem foi que publicou aquela notícia, buscar o autor, porque geralmente os jornalistas sérios, eles têm os blogs deles, né, que estão lá autenticados, e eles têm, quando eles terminam, tem o currículo, o mini currículo deles, todos, quase todos têm. Então tem que dar uma olhada quem é o autor, né, procurar verificar quem são as pessoas que estão envolvidas com isso. Quase todas as fake news, elas vêm sempre com uma pegada de muito sensacionalismo. Então, tudo que vem muito, inclusive assim, muito poluído, sabe? Geralmente, assim, essas notícias que elas aparecem na internet muito poluídas, com aquelas palavras muito com caixa alta, amarela, vermelha, em cima das fotos, com outras fotos anexadas, vídeos principalmente, tem que dar uma olhada, tem que observar, porque não a fake news, para ela chamar atenção, ela vem com essa pegada, sabe, de muito sensacionalismo. E aí que mora o perigo, porque a pessoa acha legal, acha bonito até às vezes, acha o título muito interessante e não checa.
entendeu? Esse é o grande problema da fake news. Então, eu sempre aconselho isso, gente, olha, bom senso. Falsa em um jornal que não é de boa procedência, né? Então precisa observar isso, tem que prestar atenção, tem que ter esse senso crítico, né? E agora, né, com essa questão da pandemia, essa pandemia de fake news, realmente estão de olho, tá? Existe a Polícia Federal já está procurando, já estão investigando, então não é assim que a pessoa vai criar uma notícia falsa e vai espalhar na internet e vai ficar impune, não. Por quê? Porque qualquer compartilhamento que a gente faz, ele carrega o nosso IP, né? Então, assim, se nesse momento aqui, onde eu estou, na minha casa, eu compartilho uma notícia que ela impacta na vida de outra pessoa e acontece alguma coisa muito grave, eu vou ser monitorada. Vai ser pedida a quebra de sigilo de IP e eu vou ser processada, né? Então, assim, não é que a fake news ela é anônima, ela não é. Mesmo os bots, se houver uma força-tarefa, dá para descobrir de onde que saiu o bot, a não ser que ele esteja hospedado lá na Deep Web, aí é mais complexo, né? Mas se ela não está hospedada, se eu simplesmente venho aqui por uma brincadeira, me junto com uma pessoa, crio uma fake news e jogo na internet, pode ser descoberto, entendeu? Então, assim, se essa fake news envolver, por exemplo, a reputação de uma pessoa e ela for atrás, ela abrir um processo, contratar um perito, a gente consegue descobrir de onde saiu, né? Aí por isso que a gente fala, né? Eu falo aqui, Cândida, que a gente está intrinsecamente ligados. Porque eu, como perita, a única coisa que eu posso fazer é a coleta de evidência e o laudo. Mas aí, quem que vai entrar com esse laudo fazendo um pedido de quebra de sigilo de IP? Um advogado. Sim. Entendeu? Então, assim, nós não trabalhamos mais sozinhos, em nada. Eu sempre digo assim, ó, a tecnologia está intrinsecamente ligado ao direito, o direito intrinsecamente ligado à tecnologia. Porque eu não trabalho sozinha, eu sempre tenho advogado comigo, sempre. Porque, assim, todos os laudos, por exemplo, eu estou terminando um laudo agora do pedido de uma quebra de sigilo de uma invasão. E a gente já está envolvendo o advogado, né? Por quê? Porque ele vai fazer um pedido para o juiz, né? Entrar com legal, isso, né? A roupagem legal. Fazer a parte legal disso, né? E fazer um pedido de quebra de sigilo de investigação daquele IP. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque não é que a gente pode ir compartilhar também é crime. Então, às vezes, uma pessoa pode ser envolvida num processo, vamos imaginar uma situação assim, eu estou falando de uma coisa que, inclusive, a gente acompanhou, eu acompanhei bem de perto, foi aquela questão do retrato falado no Guarujá, que criaram um retrato falado, dizendo que aquele retrato falado era a foto de uma mulher que era uma bruxa, que envolvia criança lá nos trabalhos de macumba, essas coisas, né? Quando a moça saiu, ela se parecia com um retrato falado, eles lincharam a moça. Então a gente criou um grupo gravíssimo, houve uma morte, né? Aí o que aconteceu? Eles fizeram aí a gente conseguiu levantar, então assim, algumas pessoas que compartilharam foram processadas na ocasião, e foram identificadas. Então, assim, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode estar sendo conivente com uma notícia que impacta, por exemplo, uma notícia que impacta na reputação de uma empresa. Olha, de empresa eu já fiz levantamento, tá? Houve um vídeo, né? Uma menina envolveu a empresa naquele vídeo e a gente conseguiu descobrir quem foi a moça que fez o vídeo, a gente já sabe até por que ela
ela, ela, ela compartilhou no Facebook, ela fez um perfil falso, compartilhou no Facebook e a gente conseguiu chegar até ela. Demorou um ano, mas ela foi processada. Então, assim, a nossa responsabilidade, ela não é só na questão de estar impactando na vida do outro, né? Na nossa vida também. Né? De repente, você compartilha uma notícia que ela vai impactar lá na frente no processo, você está na linha de tempo, né? Você está na linha de tempo da coleta de evidência. Né? Esse é que as pessoas não têm consciência disso. Né? Então, assim, por isso tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Com Eu sempre certeza. digo, todo cuidado é pouco. Com Né? certeza. Porque você pode estar destruindo a reputação de alguém, destruindo a reputação de alguém, levando alguém a algum processo de morte até, né? No caso da moça do Guarujá. E você compartilhou achando que aquilo não era nada e de repente tinha um conteúdo que você não leu, que é um conteúdo criminoso, e você vai estar na linha de tempo da coleta de evidência. É entendeu? muito sério o que você Então, está esse é o falando, grande muito problema. importante. E além de estar induzindo as outras pessoas ao erro, né? Assim, então tem uma Sim, com responsabilidade certeza. realmente muito grande. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem hoje, né, com as redes sociais, a gente tem uma ferramenta nas mãos, né? Que é uma ferramenta que ela é uma ferramenta maravilhosa, mas ela também ela pode ser utilizada, se mal utilizada, ela pode causar estragos assim, muitas vezes até irreparáveis, né, Alete? Então, mas tudo na vida tem o lado bom, o lado ruim, né? Isso é fato, né? A internet, ela veio com essa questão também. Eu sempre falo assim, se não existisse a internet, eu acho que eu não teria trabalho, porque eu vivo envolvida com ela, né? Mas assim, mas ela tem um lado dela. Eu acho a internet uma das ferramentas que mais revolucionou o mundo, Com né? Nós certeza. somos antes internet e pós-internet. Ela tem tudo que a gente precisa, né? Inclusive, assim, eu dou aula, eu faço um trabalho de conscientização para um centro espírita que eu sempre falo lá para os meus adolescentes. Vocês têm uma ferramenta na mão que podem tirar vocês elevar vocês a serem pessoas do bem, né? Porque tem tudo, né? Aí eu mostro para eles que eles podem fazer curso de inglês grátis, eu mostro para eles que eles podem estar no Brasil estudando fora do país, né? Porque tem lá o Coursera, que é que é aquele grupo de universidades americanas, né? Que se juntaram e dão os cursos online, né? Então, eu sempre oriento os adolescentes nessa questão, sabe? Da, da importância da internet na vida Na delas, boa né? utilização, né? Mas Você imagina agora, gente, eu fico pensando, Alete, às vezes eu me pego pensando, você já imaginou a gente nesse momento, quase 2 meses de isolamento social? Se a gente não sem tivesse internet, internet, acho que a gente estava muito pior do que a gente está, né? Sem poder sequer trabalhar e falar com os nossos entes, com as pessoas queridas, né? Porque a gente consegue falar com os parentes que estão distantes, consegue, né, fazer compras, ela cuidar é uma, maravilhoso, maravilhoso. uma ferramenta de aproximação, uma ferramenta de evolução, né? Nossa, para mim a internet assim foi uma bênção de Deus para o século XX, né? Mas infelizmente, né, ela também é utilizada pelo mal, principalmente assim, quando a internet iniciou lá em 90, né? Não, ela iniciou muito antes, né? A internet, inclusive, ela tem toda uma história, ela é antiga, ela não é tão nova assim, é porque ela veio crescendo ao longo dos anos. Mas em 90, em 87, 88, assim, por exemplo, os pedófilos acharam que podia utilizar a internet a hora que eles queriam e utilizavam, inclusive, todas as ferramentas, todos os sites, que eram sites voltados para a venda, às vezes, de brinquedos, eles utilizavam, né, para disseminar a pedofilia. Hoje não mais, né, porque existe um acordo, né, entre as polícias de todos os países que vigiam essa nossa internet indexada. Aí, porque eu sempre digo assim, a internet que nós vivemos, que nós utilizamos hoje, é uma internet indexada. É uma internet que tem cara, né? Que
tem pessoas, pessoas identificáveis. Mas a Deep Web já não, né? A Deep Web já é uma internet ponto a ponto, que as pessoas entram, inclusive elas entram com uma outra ferramenta que é o Tor, e elas entram no submundo da internet. Então, todos os crimes que foram saindo dessa internet, da nossa internet indexada, que a gente fala assim que é a internet Google, né? Tudo que foi sendo investigado acabou partindo para a Deep Web, ou Dark Web, né? Então, assim, hoje, tudo que a gente fizer aqui, nessa internet, que a gente utiliza o IP da nossa casa, do nosso escritório, da empresa onde a gente trabalha, ela vai ser identificada. Então, é bom que as pessoas compreendam que a internet não é mais anônima. Entendeu? A não ser que você entre lá no submundo, né, da internet. Ninguém vai querer compartilhar lá, né, com as coisas do mal, né? Então, mas ainda assim hoje existe muitos ataques que eles são hospedados eles são hospedados lá na Deep Web, que atinge a nossa internet, entendeu? Então, às vezes, a gente que vai fazer a coleta de evidência, a gente não consegue achar porque está hospedado aquele bot, aquele crime, ele está lá na Deep Web. Então, é essa questão que eu sempre falo para as pessoas. Elas estão, no momento que elas não prestam atenção, que elas não têm um uso consciente, que elas não utilizam a internet de forma consciente, ela acaba se prejudicando também, né? Em algum momento ela vai se prejudicar. E, infelizmente, com a pandemia, muitas pessoas se desesperaram, até algumas pessoas que a gente tem, assim, né, aquelas pessoas que a gente estava falando lá no começo da nossa live, pessoas que a gente admira, Sim, que de repente... pessoas até que a gente forma formadores de opinião, inclusive. E grupos que a gente faz parte, que a gente tem todo o cuidado, e de repente as pessoas começam a não... Todo grupo tem ali as suas restrições, né? A gente fala, a gente cria um grupo, olha, esse grupo aqui não... A gente cria lá um regulamento interno, né? Mas as pessoas se esquecem, né? E acabam disseminando fake news, disseminando... Às vezes, gente, e o pior de tudo isso, Cândida, que tem muitas fake news que elas vêm já com os phishings internos. A pessoa clica aquela notícia super sensacionalista e ela acaba contaminando o computador dela e às vezes contaminando o celular. O que são esses phishing? Tem mais essa. Gente, como é que funciona isso, Alete? Qual é o cuidado que phishing tem que ter? Sim, os cuidados são todos, né? Eu sempre falo assim, quem não quiser ter seu computador hackeado ou então com vírus, ela tem que prestar atenção nos links onde ela clica. Porque o que é o phishing? O phishing na verdade, também é um algoritmo que ele é desenvolvido para afetar nossas informações. Por exemplo, o phishing. Phishing é um algoritmo desenvolvido com vários nomes, ele tem vários nomes aí. Todo vírus tem um nome, né? Aí eles colocam lá um nome nele e infectam todas as máquinas que estão sem proteção. Como que a gente protege a nossa máquina? Como a gente protege o nosso celular? Não é difícil, é só você ter um antivírus atualizado. Antivírus, eu sempre falo, gente, olha, antivírus grátis não vale nada. Você tem que ter um antivírus atualizado, compre uma licença, atualiza todo ano. Assim como nossos celulares. Nossos celulares hoje carregam todas as nossas informações. Eles precisam ter ali um antivírus, né? E não custa caro, já não custa nada você pagar lá, às vezes R$90, às vezes 60, dependendo do antivírus, né? Você me perguntou o que é o phishing. O phishing é isso, é um programinha, né, que quando você clica, se aquele clique tiver com phishing, ele fica em estado latente na sua máquina, você não percebe, e ele passa a mandar informações para quem disseminou aquilo. Entendeu? Por exemplo, cartão de crédito. Você vai lá, faz uma compra no cartão de crédito.
Se é só a máquina ter um phishing, já você mandou todas as informações que você digitou para um hacker do mal, entendeu? Para quadrilhas, né? Aí você chega lá, você, nossa, mas o que aconteceu com o meu cartão de crédito? Você fez uma compra, mas fizeram uma compra logo em seguida. Porque o seu computador estava com phishing, o seu computador estava infectado. Então, isso que a gente chama de phishing, malwares, cavalo de Troia, hoje tem esse outro vírus que é bem complexo, que é o ransomware, que ele, na verdade, ele sequestra seus dados e pede resgate, né, para descriptografar seus dados, porque na verdade eles entram no seu computador ou no seu servidor da sua empresa, criptografa tudo, você não consegue entrar em absolutamente nada e eles pedem um resgate. Meu... Geralmente eles pedem resgate em Bitcoin. Então, por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado. Qual o cuidado que a gente tem que tomar? Em qual link que você vai clicar. Aí, como a fake news hoje, todo mundo percebe que as pessoas não têm muito bom senso, cria lá uma fake news, uma notícia bem da hora, aquela notícia assim do momento, a pessoa clica para ler, de repente Que perigo, gente, que perigo. É um phishing, entendeu? E hoje nós estamos vivendo um momento que eu nunca vi tantas fake news e tantos vírus. Aumentou assim 2000% agora na pandemia. É assustador. Assustador, assim. Então tem que tomar muito cuidado. Deixa eu aproveitar só fazer uma coisa, Arlete. Teve gente que a gente entrou tanto, saiu tanto, teve gente que entrou. Então eu só queria de novo apresentar a Arlete. Ela é especialista em segurança da informação, perita judicial aí há mais de 20 anos, professora da área de segurança da informação. Já foi reconhecida, inclusive, como uma das mulheres mais influentes de TI, por um trabalho que ela fez aí no combate à questão de pedofilia. Foi muito importante esse reconhecimento e a gente está hoje tendo aí a alegria de estar conversando com a Arlete num momento tão importante que a gente está vivendo, essa enxurrada de fake news e todos os riscos também, agora também está sendo interessante que ela está nos alertando, todos os riscos que a gente está correndo, porque a gente nunca utilizou tanto as plataformas digitais. Então, eu estou fazendo esse parênteses porque muita gente eu vi que entrou e depois que eu tinha apresentado você, aí eu queria te apresentar de novo. Vou te devolver a palavra. Então, e agora, nesse momento, também é uma coisa que eu gostaria de alertar, que as pessoas estão trabalhando remotamente, né? Então, tem que tomar muito cuidado com os seus computadores, porque as pessoas estão trabalhando hoje remoto, aí, de repente, ela abre ali uma notícia e infecta, inclusive, as informações da empresa, né? Então, tem que tomar muito cuidado hoje. Aí, como que você identifica um link que ele está contaminado? Como você consegue identificar um link contaminado? Você precisa sempre ter a leitura da URL. O que é a URL? É aquele endereço que fica ali no navegador. A gente tem que sempre olhar, sempre prestar atenção o que é, aquela URL, o que ela é. Geralmente as URLs contaminadas, elas vêm com, às vezes até com o nome de uma empresa séria, mas ela vem com o final daquilo vem bastante números, às vezes letras para confundir as pessoas, então tem que prestar muita atenção nas URLs, para você não contaminar os computadores. E geralmente, hoje, né, a gente tem identificado que os e-mails vêm sempre com algumas notícias, algumas vantagens. Gente, olha, tudo que vem de vantagem, eu falo assim, olha, tudo que vem carregando vantagens de venda muito barata, sabe assim, preços mas muito competitivos, e às vezes software pirata, tem até alguém aqui falando aqui, né, que a perícia... A Débora Portilho, na verdade, deixa eu até te apresentar, Arlete, a Débora Portilho é uma super especialista em fashion law, né, é aí uma referência, minha colega na UAB e é presidente da comissão de fashion law no Rio de Janeiro, estou feliz aí que ela está prestigiando o nosso evento e ela está perguntando isso, se você faz perícia de pirataria de software. Sim, também. A gente faz também pirataria de software e
Agora eu estou em um que é super complexo, que foi um software roubado, né? As pessoas não têm noção, às vezes, dessa questão também de software. Como é que a gente precisa, na hora que você vai desenvolver uma ferramenta, uma startup, você tem uma ideia, você parte para o desenvolvimento, mas tem toda uma segurança que você tem que prestar atenção para você não ter o seu software pirateado ou roubado. Né? Então tem essa questão também, mas eu faço sim. Qualquer coisa que você precisar, Débora, estou você por me aqui. manda, eu te mando depois o contato da Arlete. A Débora é outra querida aí que está sempre prestigiando a gente. Arlete, a gente está se encaminhar um pouquinho para o final da tua participação. Eu vou chamar a minha colega lá do Pérez e Barros, a nossa parceira, a Isabela, também para a gente estar debatendo um pouco mais sobre isso. Fechando. E aí eu queria, então, que você desse um último recado aí com relação a essa questão que a gente debateu longamente, com relação às fake news, uma mensagem aí para todo mundo que está escutando. Depois a nossa live vai ficar 24 horas no ar. E aproveito também já para te agradecer, né, a participação. Realmente agregou muito aí. Eu mesmo aprendo sempre que falo com você e acho que a gente tem outros assuntos aí para tratar, porque essa tua área de expertise acho que nunca teve aí tão em voga e é tão importante para a gente estar aprendendo com você, até para a gente se proteger os outros no nosso entorno, né? E principalmente nós que somos advogados, com toda a nossa responsabilidade e dever até que a gente tem de estar orientando aí as pessoas, os clientes, com relação a isso, porque a repercussão é muito grande. Então, vou passar a palavra para você poder... Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade. Viu? Foi muito bom. Eu gosto sempre de orientar as pessoas em relação a isso, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam cometendo crimes eletrônicos sem perceber, né? Porque não conhecem exatamente como acontece, né? Como ele vem para as nossas máquinas, para as nossas vidas, para os nossos celulares, né? Então é bem interessante a gente sempre estar falando dessa questão do uso consciente. Eu falo assim, por que você fala uso consciente da internet? A gente tem que ter a consciência de que a gente está num ecossistema maravilhoso, só que onde tem muitos perigos também. Né? É verdade. Contém muitos perigos, né? Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui é sempre que as pessoas que utilizam a internet hoje, que são todas, né, praticamente, o mundo inteiro, sem exceção. Prestar muita atenção em tudo que clica, todas as informações que vêm, checar, né? As fake news, sempre prestar muita atenção nas notícias que estão chegando hoje para nós, muito mesmo, porque nós estamos num momento muito grave, né? É muito importante a gente prestar atenção. Então é isso. Eu estou muito grata, muito obrigada. Nós que te agradecemos. Boa noite a todos. Aproveito para te convidar, Leste, que você também quer um tema também de interesse teu, amanhã para a nossa live às 15 horas, e que a gente vai estar falando sobre a prorrogação da LGPD, que é outro assunto LGPD, me interessa. Importantíssimo aí para a gente, né, os operadores do direito, e também para vocês que são os profissionais da área de segurança e informação, que é outro assunto de extrema relevância, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então já está convidada aí às 15 horas para amanhã estar participando aí do Estarei lá, com certeza. Estarei lá. Bom te Obrigada. ver. Sempre bom falar com você, sempre aprendo muito. Obrigada a todos que nos deram assim, né, esse prazer de estarem aqui, nos ouvindo, a paciência, né, pelos problemas tecnológicos. É verdade, mas deu certo. Tá bom, obrigada, Cândido. Super certo. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Lete. Um beijo. Agora a gente vai sair, eu vou esperar a doutora Isabela para entrar, para a gente continuar conversando. Beijo. Agora eu vou esperar minha colega, minha amiga, minha parceira lá do Pérez e Barros, que vai estar conversando um pouquinho mais com a gente sobre esse assunto das fake news. Cadê ela agora? Hoje eu tô apanhando aqui com essa ferramenta do live, hein, gente? Agora vai entrar. Vai entrar. Vamos esperar. Oi! Tô falando que hoje eu tô apanhando. Essa coisa de ficar de anfitrião, no dia que dá problema, não.
Eu tô vendo que segunda-feira é um dia especialmente complicado. Pois é, tô te falando, agora a gente tem que observar, a gente já observava a questão do tráfego, né? A gente tinha problema de ponte aérea, né? Que a gente ficava preocupado com ponte aérea e com trânsito. Agora a gente tem que ficar preocupado com o horário das lives. A nossa vida É mudou, verdade. né? A nossa vida mudou. Agora a gente tem que ter outras preocupações que nós não tínhamos. Era o horário para pegar o metrô para não estar muito cheio. Eu, pelo menos, cuidava do horário para não pegar o metrô Agora muito a gente cheio. Quando a gente ia pegar o carro, cuidava para não ser o horário do rush. Quando a gente ia pegar uma ponte aérea também, para não evitar aqueles horários de muita aglomeração, aquela correria. Agora a gente tem que se preocupar com o horário que a gente vai fazer a live, porque a gente também fica concorrendo aí e se acotovelando com outras lives. Ih, não Pois é. para, travou, não, gente. Pelo amor de Deus, estou com trauma dessa palavra. Eu tô te vendo normalmente. Bom, Me vamos parece que tá continuar e correndo normalmente. vamos continuar. A Bárbara está dando um oizinho aqui. Então, Isabela, foi bacana, né? Eu acho que a Carlete contribuiu bastante aí para Muito bom. Muito bom. Eu fiz algumas anotações, eu tinha até já separado algumas coisas para falar sobre o assunto. Achei muito interessante a contribuição dela. Eu acho que é muito difícil que qualquer um de nós não tenhamos até hoje acreditado em algum fake news. Hoje em dia, Impossível. quando eu recebo. A gente recebe, tem coisas que são muito bem construídas, são muito bem feitas. Eu, hoje em dia, quando eu recebo, por exemplo, alguma informação, principalmente de cunho político, ou mesmo agora sobre o coronavírus, eu tenho sempre jogado no Google. Tem muitas agências de checagem hoje em dia que ajudam muito. E acho muito interessante a gente trazer as referências assim, legais que nós já temos para o combate da fake news, né? E tem muito projeto de lei nesse sentido, alguns bem É interessantes. verdade. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Tem muita coisa, Pois né? Muita coisa. Na realidade, assim, o Marco Civil da Internet, ele já se presta para nós discutirmos situações de fake news que envolvam particulares, né? Então, assim, se for vítima de uma fake news, eu posso, com base no Marco Civil da Internet, já ingressar com uma ação individual. Hoje, inclusive, eu li uma notícia, saiu hoje nos jornais, que são duas pessoas famosas que estão nesse processo, né? O Caetano Veloso, por exemplo, ingressou com uma ação em face do Olavo de Carvalho, que é aquela figura polêmica que realmente é tido como uma pessoa que está sempre no meio dessas discussões de fake news. E ele ingressou com uma ação, salvo engano, em 2017, 2018, e hoje o recurso foi negado. E a condenação é de 2,8 milhões de reais. Uma condenação muito alta. Olha a responsabilidade que é isso, né, gente? É uma responsabilidade então, enorme. Enorme. E, na verdade, a gente começa a ter, hoje em dia, jurisprudências sendo formadas. Não é tão comum ainda. Eu tenho alguns processos que eu ingressei por situações de divulgações de vídeos falsos. Tive uma sentença de um processo de um cliente meu até recente, que era uma empresa que foi lesada por era uma das outras empresas que atuava com eles. Eles forneciam para essa empresa, a empresa ficou devendo a eles, eles protestaram a empresa, até então regular, né? E aí o que o cara que era o dono dessa empresa resolveu fazer? Ele criou um vídeo e divulgou um vídeo difamando a empresa que é minha cliente, dizendo que os produtos eram de péssima qualidade e tal. Saiu simplesmente difundindo esse vídeo em diversos lugares e para diversas pessoas com as quais ele se relacionava. Eu tive uma sentença recentemente pela procedência do dano moral da pessoa jurídica pela fake news divulgada. É de uma então, irresponsabilidade, né? E o prejuízo da imagem da empresa, né? E a gente sabe, né? Você sabe também bastante isso. Depois que está na rede, né? Que isso cai na internet, é difícil, né? Para você poder, aí você tem que tomar medidas judiciais para você poder excluir aquela informação. Mas às vezes nem sempre você consegue excluir de todas as plataformas. Claro. E inclusive se fala muito, né? De um assunto que tem sido bastante badalado,
também que é interessante, que é a questão até do direito ao esquecimento, né? Pessoas Exatamente. que fizeram coisas efetivamente, participaram de alguma coisa no passado. Eu acho que tem um assunto interessante, uma pessoa que cumpriu uma pena, por exemplo, né? Você não pode ser penalizado 2 vezes. Você cumpriu a pena, você continua pagando, né, por aquilo, porque você, o resto da vida, vai ter aquela notícia, né, vinculada ao seu nome. Então, para você arrumar um emprego, para você qualquer coisa, você carrega aquilo. Então, eu digo o seguinte: a pessoa já acertou as contas dela com a justiça, mas ela não consegue acertar nunca com a sociedade, né? Eu sempre chamo atenção esse ponto. Não, sem dúvida. E, por exemplo, e aí quando você analisa a possibilidade de um fake news construir uma situação de uma informação falsa contra alguém, e isso estar ali na internet por sabe-se lá quanto tempo, é de um dano imensurável. É realmente muito, muito prejudicial. E nós temos, na verdade, já temos o Marco Civil da Internet, temos uma legislação que foi aprovada no ano passado, que é vinculada a fake news para o processo eleitoral, né? Criminalizou a divulgação de fake news no processo eleitoral, é a Lei 13.834 de 2019, e nós temos muitos projetos de lei. Eu destacaria, na verdade, são muitos projetos, alguns correndo pelo Senado, alguns tramitando no Senado, outros na Câmara. Por exemplo, tem um no Senado, na Câmara, que o texto é idêntico, mas são 2 projetos diferentes. E esse é muito interessante, porque esse, por exemplo, é um projeto, são projetos que prevêem a responsabilização das plataformas e redes sociais que disseminarem fake news. E aí a gente já vê uma coisa muito curiosa, né? Você vê que, por exemplo, o próprio Twitter está excluindo publicações de notícias que eles consideram que são fake news, e mais propriamente na situação do coronavírus, eles estão excluindo todas as publicações que tratem de assuntos sobre o coronavírus e que não sigam as recomendações do OMS. Isso é realmente muito interessante, isso é muito histórico. Importante, né? Porque, como o Arlete falou, ainda mais quando se trata de uma questão de doença, de você estar divulgando, né, Claro. Informações erradas que podem induzir as pessoas ao erro do ponto de vista mesmo de cuidados, que a gente está vivendo um momento tão trágico, né, com relação a isso. Então, assim, eu vejo com tanta preocupação essa situação das fake news envolvendo o coronavírus, que bom, né, que está se tomando essas medidas, porque isso pode causar, isso pode simplesmente, não é nem a reputação, isso pode custar a vida de um ser humano, Com né? certeza. Então, é gravíssimo isso. É muito interessante, porque, na realidade, embora eles ainda não estejam obrigados por força de lei, eles já estão tomando medidas nesse sentido. O Facebook, o Twitter, realmente, o próprio WhatsApp, que restringiu nesse momento, por exemplo, o compartilhamento de mensagens exatamente visando também coibir a divulgação de fake news. Hoje em dia você não consegue mais pegar uma mensagem que você receba e simplesmente difundir ela para uma enormidade de pessoas da sua lista. Em geral, você só vai conseguir compartilhar para uma pessoa. Isso dificulta, né? Pelo menos esse papel de você estar difundindo uma informação equivocada ou até mesmo construindo uma fake news para divulgação. O outro projeto, que também é muito interessante, um projeto de lei que tipifica fake news de autoridades públicas como crime de responsabilidade. Infelizmente, a gente tem, por exemplo, imagina um cenário como o do coronavírus. Uma coisa, ainda sou eu, uma cidadã comum, divulgando uma informação equivocada. Outra coisa é uma autoridade pública divulgando uma informação falsa, divulgando uma fake news, divulgando informações que vão contra as orientações científicas, as orientações médicas, num momento como esse. É realmente de uma responsabilidade inenarrável, eles vão ocasionar não só de um informação. absurdo. Agora, eu digo assim, você falou, nosso cidadão comum, né? Mas sabe que eu penso até o seguinte, que a gente, mesmo como advogado, que não é da área de saúde,
mas no momento que a gente acaba formando um pouco de opinião, né, que a gente ainda tem pessoas Claro. que nos escutam, enfim, em razão do trabalho que a gente tem desenvolvido, eu penso que nós também temos que ter esse enorme cuidado, né, porque pessoas que, né, que as pessoas realmente levam assim, costumam, né, ler e costumam, né, prestar atenção naquilo que a gente fala. Então, eu vejo que todo mundo, né, que tem aí uma profissão e que tem pessoas que formam opinião de alguma forma dentro da sua profissão, pode ser medicina, pode ser a área do direito, que ela deve ter cuidado, sabia? Com certeza. Não, até mesmo assim, a depender do grau do grau de importância que você tem dentro de um núcleo familiar, independentemente da sua atividade, você pode estar, por exemplo, se eu passo informações equivocadas para os meus pais, para minha avó, para pessoas assim, um pouco mais velhas, por exemplo, que não necessariamente a minha avó, se eu passar uma informação para ela, não tem acesso à internet para checar aquela informação. Então, realmente, existe uma responsabilidade pessoal muito grande. E nessa mesma linha dos crimes, houve já, e nós temos tido jurisprudências mais recentes, também de pessoas que estão disseminando fake news, e de fake news discriminatórios, de cunho racista, de cunho homofóbico. Hoje em dia você tem, eu acho que a Arlete deve atuar nisso também, como rastrear as pessoas que foram disseminando aquilo Com em certeza. redes sociais. Você E, por exemplo, eu já vi alguns artistas, algumas pessoas famosas, até políticos famosos, pedindo, olha, por favor, divulguem aqui quem está disseminando isso, quem vocês souberem, denunciem. E essas pessoas estão sendo denunciadas e estão também sofrendo ações tanto criminais quanto cíveis. E respondendo, né? E tem que ser, né? Tem que Porque ser. realmente é uma ferramenta que pode destruir a reputação de alguém, Com causar um certeza. prejuízo financeiro absurdo, Causar a questão morte. do dano moral mesmo, porque muitas vezes Sim. você, não somente você é atingido, mas a tua família, o teu entorno, as pessoas que convivem com você. Então é muito delicado. É assustador verificar que num momento como esse do coronavírus, eu li algumas reportagens falando de profissionais de saúde que estão sendo agredidos por divulgação de fake news de que existem profissionais de saúde que estão fraudando dados de números do coronavírus, ou, não, eles na verdade imputam tudo como coronavírus para aumentar os números. Tem fake news até de que existem médicos que estão matando pessoas para aumentar. Então, assim, e isso está fazendo com que profissionais de saúde sejam agredidos. Isso é muito sério. Que horror. Muito. Isso é, assim, perversidade, assustador. né? Chega a ser perverso, né? Pois é, assim, é difícil entender por que alguém recebe isso e não enxerga com um olhar crítico. Por que alguém recebe isso e vai divulgar isso ao invés de ler e dizer, meu Deus do céu, isso não possui nenhum fundamento, e morrer por ali aquela divulgação, né? Mas, infelizmente, não é o que acontece. Então, as pessoas têm que entender a responsabilidade que elas possuem ao divulgar uma fake news. E nós estamos, de fato, num momento em que a jurisprudência sobre isso está sendo formada. Nós temos ações com reparações bem altas na esfera civil, na esfera criminal também. Já tem muitas decisões, muitas condenações de pessoas que divulgaram fake news. Então, acho que é isso. E num momento como esse, se a pessoa não tem certeza do que recebeu, é melhor não fazer nada com aquilo, não divulgar. Melhor não fazer nada, gente. Realmente. A não ser assim que tem umas fake news. Esses tempos eu recebi uma que era um canal, eu não lembro se era em Veneza ou em algum lugar, lotado de cisne. Eu vi logo que aquilo era uma montagem. Eu vi logo que era uma montagem, que nunca vi tanto cisne num canal. Mas pelo menos era uma coisa agradável e bonita, entendeu? Mesmo que fosse uma montagem, não tinha o maior prejuízo. Eu até achei bonita a imagem, mas a gente via claramente que era uma montagem. Então, assim, pelo menos alguma coisa um pouco mais lúdico,
talvez, né, com o objetivo aí de alegrar as pessoas, mas quando se fala de saúde, gente, não dá para brincar com isso. Então, eu entendo que as pessoas têm que ser responsabilizadas sim, e a gente fica o alerta aí para realmente a gente ter um cuidado. Acho que todos nós aí que somos profissionais, independente da área de atuação, mas que a gente faz postagens, troca informações. Você falou com relação à nossa família mesmo, né? Claro. Com relação aos idosos que têm, às vezes, menos acesso a essas ferramentas de checagem. Então, assim, é muito importante. Eu vejo um momento, gente, assim, que realmente de responsabilidade de todo mundo. Esse problema que a gente está passando é um problema de toda a sociedade. Não é dos médicos, não é do governo, não é do advogado, né? Não é do enfermeiro, não é do presidente. Eu penso que é um problema que é de todos nós. Claro que cada um pode fazer a sua parte dentro daquilo que consegue, dentro da sua área de atuação. Mas eu acho que, principalmente, a gente está... Eu acho que um dos motivos dessa nossa parceria, né, Isabela? É a gente estar levando informação, assim, conteúdos para as pessoas e informando, porque conteúdos realmente, né, sérios e técnicos. A nossa ideia é sempre fazer esses lives muito técnicos, né, para ajudar. Então, a nossa participação nesse momento tem sido essa. Amanhã a gente vai estar falando sobre a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai estar de novo aqui no live, vai estar com a Fernanda Cousi, que é uma advogada do nosso escritório, do Terraçamento Rocha, que é uma estudiosa no assunto da LGPD, faz parte da Comissão também de Proteção de Dados e Privacidade da OAB, que vai estar junto com você, certamente aí trazendo muita informação importante desse outro assunto aí, tão badalado e tão importante, que é a proteção de dados, que vai de encontro também a tudo isso que a gente está falando, né? Que é a utilização dos dados das pessoas de uma maneira muitas vezes indevida, e a gente precisa de uma lei para regular isso. Vou encerrar daqui a pouco, não sei se você quer deixar uma última mensagem. Na realidade, eu gostaria de ressaltar, né, nessa nossa parceria, o quanto tem sido importante e realmente como eu me sinto feliz de estar conseguindo levar informação para muita gente. Eu tenho tanto clientes quanto amigos que têm participado e que têm gostado muito. E com relação à questão do fake news, eu acho que é sensibilizar, de fato, as pessoas para que elas tenham responsabilidade no uso das informações, sabe? No repasse desse tipo de informações. Pesquisa, joga no Google. Não precisa necessariamente sair entrando em vários sites de agência, mas assim, se de fato você jogar no Google e escrever o título do que você recebeu e fake, geralmente você já consegue localizar se aquela informação é verídica ou não. E assim, no momento como esse... No momento como esse... É o seguinte, faz parte, inclusive, acho que do nosso cuidado. A gente sai na rua de máscara, Claro. Então, assim, é um cuidado com o outro, porque no momento que você divulga uma informação errada, você pode estar colocando a saúde do outro em risco, ou você pode até estar, muitas vezes, propagando um pânico e um estado de ansiedade para as pessoas que não é necessário, que todo mundo já está. Não tem ninguém que está confortável com essa situação. Mas você falar, propagar uma notícia que vai aumentar isso tem realmente um impacto grande, né? É cruel. Muito grande. A Net está falando que fake news é cruel. É cruel. É ter responsabilidade e ter empatia. Acho que é isso. E entender que se você não tiver essa responsabilidade e essa empatia, aí você tem que ter medo, porque hoje em dia você já tem mecanismos que podem... Infelizmente, a gente tem que alertar para esse ponto como advogado e ter responsabilidade. Exatamente. E é isso, agradecer a participação de todo mundo. Da Arlete, foi maravilhoso. E amanhã estou de volta com a LGPD. Eu também queria então, agradecer mais uma vez. Eu vi que a Arlete está nos acompanhando aqui, que é uma profissional realmente que sempre que eu converso com a Arlete, eu aprendo muito. É uma pessoa que tem muito a nos ensinar. Fiquei muito feliz dela aceitar aí, né, Isabela, o convite para a nossa live. Com certeza. Agradecer também o Pérez e Barros, que é um escritório parceiro, né, do Terraçamento Rocha, onde eu sou sócia, por essa parceria que tem sido aí tão bacana para a gente. A gente tem conseguido produzir um conteúdo aí importante para os nossos clientes, para os amigos, para os advogados, para as pessoas que nos seguem, né? E que a gente realmente consiga aí trazer outros conteúdos importantes.
Na quinta-feira vamos estar falando sobre telemedicina com a doutora Paula Periquito, que é uma